Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Linkcast. Eu sou o Rui Barbosa, host desse podcast. Nesse terceiro episódio, vamos falar sobre a experiência de compra e de como podemos personalizar e redefinir a jornada do cliente. Vamos bater um papo sobre Open Bank e Open Finance e APIs, um tema super relevante que impacta diretamente nas operações de e-commerce. Vamos lá? Quero apresentar nosso convidado, ele é Head de Open Bank do Mercado Livre. Seja bem-vindo, Jean. Fala um pouco mais de você. O Jean é um amigo de longa data aí, a gente já morou junto quando eu morava em São Paulo. Então, fala aí um pouco mais da sua trajetória, cara, e como que a gente vai desenrolar. Depois eu faço algumas perguntas aí, mas se apresenta primeiro aí, depois a gente toca o podcast. Boa, valeu, Rui. Obrigado primeiro do convite. É muito legal estar falando com a comunidade, sempre aprecio bastante essa troca. Como o Rui falou, eu estou responsável hoje pelo lado de produtos dentro do Mercado Livre, pelo tema de Open Finance, que aí eu vou explicar durante o nosso papo por que algumas pessoas falam Open Banking, por que outras pessoas falam Open Finance. Estou responsável, então, por esse tema em toda a América Latina. A gente olha não só Brasil, mas outros países também. A gente vai conseguir traçar esse paralelo e contar bastante como tu vem para melhorar a experiência de compra, mas especialmente melhorar a vida das pessoas. Show, cara. E já falando aí de logo de cara, como você enxerga a evolução de curto prazo do Open Bank e como esse crescimento pode impactar na vida dos consumidores? E como os lojistas que atuam no comércio eletrônico podem surfar de alguma maneira nessa evolução? A gente fala aí de Open Bank, é uma questão de algo aberto, né? E como que a gente enxerga aí, como você enxerga essa evolução aí, cara? Boa, acho que até antes de comentar como isso chega na vida das pessoas, eu queria explicar rapidamente aqui o que é Open Banking, qual a diferença com Open Finance. Show. E isso é uma tendência mundial, eu diria, é uma regulação. Então, Open Finance, que é como o Banco Central está chamando oficialmente agora, é uma iniciativa regulada pelo Banco Central do Brasil, totalmente aderente a toda a nossa norma de LGPD, de proteção dos dados, também é totalmente aderente às normas bancárias. E o grande segredo por trás de Open Banking, ou Open Finance, que já vou explicar por quê, é que a gente dá à população, ao cidadão, ao usuário, o poder de decidir quem e como, quais são empresas e como ele gostaria que os seus próprios dados fossem utilizados. Então, a gente devolve o poder ao cidadão. Como um exemplo que eu queria trazer, hoje a gente está acostumado a consumir serviço financeiro, geralmente no banco onde a gente recebe o nosso salário, e muitas vezes essa conta está aberta há 20, 30 anos, a depender de quanto tempo a gente está no mercado de trabalho. Então a gente está acostumado a ter cartão de crédito ali, conta corrente, de tomar um empréstimo e vários outros serviços financeiros. Isso, de certa maneira, cria um relacionamento, mas ele me traz uma dificuldade quando eu decido que eu vou para outra instituição. Porque aquela instituição não tem meu histórico financeiro, então eu começo do zero, e aí acaba que as pessoas ficam muito, a gente usa a expressão, aprisionadas em somente uma instituição financeira. Open Finance vem justamente para quebrar essas correntes e permitir que o cidadão decida que ele vai consumir serviços financeiros não mais pelo relacionamento de longa data, embora isso continue sendo importante, mas muito mais pela experiência e, quem sabe, até pelo preço, ou seja, para aquilo que importa para aquele usuário. Então, de forma geral, Open Banking, contextualmente falando, tem esse pano de fundo aí, sendo uma iniciativa regulada pelo Banco Central. Pô, sensacional, cara. E a gente vê uma grande evolução, né, disso. No fim das contas, né, para facilitar e ter essa flexibilidade, essa, essa tranquilidade para o consumidor, né, cara? O consumidor no controle das operações dele financeira ali, né, cara? Antes que estava na instituição financeira e tudo mais, hoje ele pode ter esse controle e conseguir outros serviços financeiros a partir desse compartilhamento de informações, né, de compartilhamento de dados com as instituições financeiras, né?
E, cara, é muito legal isso, né? Porque isso envolve muita tecnologia, uma disrupção mesmo no mercado financeiro. E quando a gente fala de disrupção e tecnologia, a gente fala de. A gente tem que resolver vários problemas, né, cara? E me fala aí como que vocês têm resolvido esses problemas aí, essas inovações, através de inovações, através de tecnologia dentro do mercado pago, aí, Mercado Livre e tal. Boa. Vou contar, então, em linhas gerais, Open Finance tem uma diferença em relação ao Open Banking, porque no Brasil a regulação ela vai além de serviços bancários. Nós temos Open Finance dividido em 4 fases, nas quais as 3 primeiras já estão em funcionamento e a quarta tem previsão para começar no final desse ano. E essa quarta ela vai além de banco, ela vai para serviços financeiros como seguro, previdência, então são coisas adicionais ao contexto de banking. Então, por isso que o Banco Central decidiu mudar o nome oficialmente para Open Finance, que é algo mais abrangente. Open Finance, então, tem 3 grandes frentes. Ele tem uma frente de compartilhamento de dados, que é a mais nova assim, para o cidadão brasileiro. Ele tem o fluxo de iniciação de pagamentos, que eu vou contar, tem tudo a ver com e-commerce, e tem o fluxo de encaminhamento de proposta de crédito. Tá? São os 3 casos de uso mais latentes aí. Nesses 3 casos de uso, a gente está falando de uma implementação de troca de informações por meios seguros e regulados. Então, muito em linha com o que está acontecendo em todo o mercado hoje, está totalmente conectando bancos que até então não se falavam por meio de APIs. E essas APIs, seja para troca de dados ou para conduzir pagamentos, elas são APIs reguladas e padronizadas por uma regulação do Banco Central. O mais curioso é que essas APIs foram concebidas mediante grupos de trabalho de instituições completamente diferentes, como grandes bancos, mas também instituições de pagamento e fintechs. Então, a gente trouxe para esses grupos de trabalho uma diversidade que a gente sabe muito bem que é um grande diferencial para inovar, né? Pessoas de origens diferentes de qualquer que seja a perspectiva. Então, completamente baseados em APIs e completamente seguras, porque elas trouxeram, inclusive, para o Brasil, novidades em termos de autenticação e protocolos de segurança de APIs, que eu nem vou entrar no mérito aqui, porque já não é mais minha praia, é um tema mais técnico. Mas que sensacional, cara. Esse tipo de compartilhamento, né, da comunidade em prol de um objetivo de solucionar problemas é sensacional, né, cara? E quando te fala de inovação, isso está muito no começo aqui, né, dentro do mercado brasileiro, né? Eu acho que um movimento bacana que teve é a implementação do Pix, né? Como que foi a adoção rápida do brasileiro com o Pix. E isso é uma maneira de ter essa velocidade da inovação, né? Lógico que antes do Pix, com certeza, quem está trabalhando com isso já teve várias alternativas e possibilidades, mas o Pix foi, acho que, um marco bem interessante que envolveu várias camadas, né? E tanto parte financeira como parte também do próprio consumidor mudou um pouco essa parte do hábito do consumidor, né, cara? Então, acho que quando a gente fala de inovação e até disrupção, vem muito ligado a isso, né? A gente vê o problema e conseguir resolver esse problema através de juntando a comunidade, e o que você falou é muito interessante, cara. Quando a gente junta em prol de um objetivo ali, só tem a dar muito certo, né, cara? Então é bacana você ter comentado isso. Rui, E e se me pode falar. permite um Claro. comentário, talvez a gente pare para pensar hoje e nem consiga lembrar mais como era a vida antes do Pix, mas a gente tinha que digitar CPF para mandar dinheiro para uma pessoa, né? Você tinha que digitar CPF, agência, conta, etc. E aí eu acho que uma opinião aqui, o Pix ele teve um crescimento muito rápido porque ele é uma necessidade diária das pessoas, né? Movimentação financeira. E aí o Open Finance vem com uma novidade que, na minha opinião, ainda a gente vai levar um tempo para ela se
distribuir na vida das pessoas, mas vou deixar só um sabor aí do que seria um possível cenário futuro de Open Finance. Seria você que talvez agora tenha cartão de crédito de um banco, que você tenha conta em outro, financiamento imobiliário em outro, que você tenha um financiamento de veículo em outro banco, e que você faça a gestão da sua vida financeira de maneira centralizada, sem talvez nunca acessar o aplicativo de nenhuma dessas instituições que originaram o serviço financeiro. Então, esse é um dos casos de uso de vários possíveis principais de Open Finance quando a gente fala de dados. Quando a gente fala de pagamento, Open Finance tem o poder de tornar o Pix ainda melhor, porque ele vai rodar em cima, ele já roda, né, já está valendo desde novembro, mas ele roda, é uma forma de eu iniciar um pagamento sem sair do aplicativo onde eu estou, executando um Pix por detrás dessa experiência que seria muito mais fluida. Então, aí 2 exemplos de como que Open Finance, desculpa, é difícil ainda para mim fazer essa troca na cabeça, mas são 2 exemplos de como que Open Finance vai chegar na vida das pessoas. Pô, que sensacional, cara. E a gente para pensar que esses dados, né, de Open Finance, né, a gente conseguir identificar que, pô, eu consigo, eu tenho meus dados de 30 anos numa determinada instituição financeira. Eu posso compartilhar e conseguir alguns produtos financeiros para alguma startup que está começando com uma inovação ali. Então, esses dados aí circulando pô, sensacional, cara. E a gente, é o que você comentou, a gente tem o controle, quando a gente tem o controle, sem dúvida, a adoção é muito rápida, né, cara? Porque é o valor, a entrega do valor é sensacional. E, cara, quando a gente fala de compartilhamento de dados, é nítido que a gente bate na tecla ali do LGPD, né, cara? E como que as instituições financeiras, os lojistas podem ter esse cuidado nessa troca de dados? Como que funciona esse tipo de protocolo? Você comentou um pouco dessas APIs totalmente seguras, mas na prática, como que funciona assim? Como você enxerga? Boa, ótima pergunta. Então, o Open Finance é completamente aderente à LGPD. A LGPD diz que o usuário deve ter clareza e consentir o uso de seus dados em qualquer hipótese que for. E Open Finance é justamente isso. É obrigatório que, a cada compartilhamento de dado com cada instituição, o usuário explicitamente diga quais dados ele quer compartilhar e que ele seja redirecionado para a instituição detentora da informação para se autenticar, e ele faz ali o que a gente chama de consentimento. Então, esse consentimento ele é armazenado por ambos os lados, a receptora e a detentora, e ele é regulado, aí, como eu disse, pelo Banco Central. Então, o usuário diz não somente para quem ele quer mandar, ele também diz quando, que tipo de dados, e ele precisa se autenticar com senha, com a mesma autenticação, mesmo nível de segurança que ele já tem no seu banco, ele consegue se autenticar e confirmar esse consentimento. Pô, legal, que é uma das coisas que, quando a gente fala de compartilhamento de dados, ainda mais dados financeiros, né, cara? A gente tem, principalmente o brasileiro, tem essa preocupação, né, cara? Então, é importante a gente comentar do LGPD, que vem justamente para a gente também ter um controle do quais dados eu posso compartilhar com uma determinada empresa. Isso aqui também, quando eu falo no marketing também, a gente vale várias publicidades e tudo, mas a gente tem também ter esse consentimento do próprio usuário falando o que eu quero, o que ele quer compartilhar ou não com a marca, né? E se a marca optar por compartilhar, tem que ser transparente ao ponto de para quem que ela está compartilhando. Eu acho que segue a mesma regra, segue a mesma linha aí do que o Open Finance vem para dar de transparência também, né? Boa, é isso, né? E aí, do lado, assim, você até me perguntou no começo, queria aproveitar e te responder, né? Como isso impacta o mundo de e-commerce em geral, né? Acho que isso é um paralelo bem importante. Então, como eu disse, nós temos 3 frentes, das quais eu vou dar destaque em 2. A frente de dados e a frente de pagamentos dentro do Open Finance.
Para o mundo e-commerce de compras online, nós temos hoje a massificação de compras por cartão de crédito, nós temos o Pix, que entrou assim, com uma penetração muito forte dentro do que é o share de meios de pagamento no mundo online. E nós temos aí, então, a novidade agora que o Open Finance se torna uma nova maneira de pagar dentro do e-commerce. E como que ela funciona? É o que na Europa, onde o Open Finance começou, né? O Open Finance começou na Europa, teve uma implementação muito boa em UK, na Inglaterra, e depois ele foi para a Austrália também. Nesses países, nós temos os pagamentos que a gente chama de account to account, ou seja, eu estou fazendo um pagamento à vista, nós temos uma tradição no Brasil do cartão de crédito, mas nós temos ainda uma penetração de cartão de crédito muito baixa em quem são entrantes no mundo online. Então, se eu estou lidando com alta renda, o cartão de crédito talvez seja suficiente. Se eu começo a falar com a população que começou agora no online, essas pessoas não têm crédito no Brasil. Então, eu poderia criar uma experiência a partir de Open Finance para pagar com dinheiro em conta. Esse dinheiro em conta sai da conta do usuário e vai automaticamente para a conta do lojista, e aí o lojista não tem todos os fluxos de liquidação. Então, assim, além de acelerar a experiência do ponto de vista do usuário, é também um meio de pagamento mais barato. O Open Finance no mundo do e-commerce ele tem um grande diferencial para compras in-app, porque o usuário não precisa sair do aplicativo do lojista e ir para o seu banco para colar a chave Pix daquele lado. Eu faço tudo a partir do ambiente do lojista, com fluxo, obviamente, de app to app para autenticar aquela transação. Então, a gente promove que, de maneira prática, dentro do e-commerce do lojista, na seção de pagamentos, a gente passa a ter contas carregadas desse usuário, dizendo, olha, o Rui tem conta no Itaú, tem conta no Nubank, e se o Rui permitiu que esse lojista acesse os seus dados por Open Finance, eu consigo, inclusive, mostrar o saldo. Então, eu começo agora a personalizar a experiência de checkout, e aí, com isso, a gente com certeza vai ter uma taxa de conversão muito melhor para o lojista, especialmente para compras in-app. Pô, que sensacional, cara. E quando eu fico pensando já essa experiência, né, do cara ali na hora da compra, fala, pô, já a velocidade, né, porque às vezes até mesmo a parte de cartão de crédito, pô, a gente passa o cartão de crédito, tem a questão da aprovação e a redução, eu acredito, se eu estiver errado, você pode até me corrigir, mas a redução de possíveis fraudes, assim, né? Porque isso vem muito se tiver uma conta, se tiver saldo, não tem como não dar errado, né? Então, isso é evolução não só de questão de conversão, mas também para o parte do lojista também tem uma grande evolução da segurança, né? De questão de fraude. Sim, é verdade. Isso é um ótimo ponto, né? Além da questão do acesso ao crédito, né? O cartão de crédito é uma linha de crédito. O Open Finance promove aí uma eliminação dos riscos de fraude do ponto de vista de ter um chargeback depois, que é uma grande dor para o lojista, né? A compra por cartão de crédito funciona muito bem, mas ele tem um custo alto, ela tem um risco de fraude e ela tem todo o fluxo de contestação que a gente chama de chargeback na indústria hoje. Por Open Finance, como eu estou falando de uma operação à vista que debita dinheiro na conta por meio do Pix, então eu estou me beneficiando de toda a velocidade e estabilidade do Pix, eu estou me beneficiando de uma precificação muito melhor do que do mundo de cartões, sem incorrer em aumento do risco financeiro de contestação da transação. Então, para o lojista, isso é muito importante, principalmente se o lojista conseguir, dentro da tua experiência de checkout, conectar dados para personalizar aquela experiência. Imagina você que tem 2 cartões de crédito, 4 contas em banco, e o lojista conseguir dizer que o meio de pagamento mais adequado para o Rui naquela compra do valor X é o pagamento para o Open Finance e não usar o cartão de crédito, porque eu consigo entender as finanças do Rui. Então, isso é muito poderoso e a gente já vê casos de uso muito positivos em países que já estão regulados há mais tempo, como foi o caso de UK, por exemplo. Show. E pensando em perspectiva aí, com a sua visão, assim, você me falando, eu já queria para ontem já, cara. Pô, que grande evolução, tanto no comércio eletrônico. A Lean Work está num momento muito,
interessante, né, que a gente está focando muito num determinado produto de app ali, né, que é um desenvolvimento de app para os lojistas, integrado a várias plataformas e tal. Cara, você comentando aí sobre essa evolução do método de pagamento e essa experiência no checkout, sem dúvida a gente, se pudesse implementar amanhã, a gente ia correr, porque a evolução e a construção disso é sensacional. E dando de perspectiva, assim, você vendo um cenário brasileiro e até como você toca América Latina, Latam aí, quando que isso já estaria, ou a evolução do mercado brasileiro, a maturidade do mercado brasileiro para implementar um tipo de projeto como esse? Boa, eu vou começar respondendo a parte mais fácil, né? Então, falando de América Latina, a gente tem regulações em andamento na Colômbia e no México sobre o nome de Open Finance. Então, como eu disse, é um movimento global. Não vejo perspectiva de lançarem nesse ano, mas a gente está participando de algumas discussões regulatórias nesses países aí enquanto Mercado Livre. Do ponto de vista Brasil, o Open Finance já está funcionando oficialmente do lado de pagamentos, que eu vou dar essa ênfase por conta da relação com o e-commerce, desde outubro, novembro do ano passado, não lembro exatamente a data. Então, hoje, todos os grandes bancos e instituições de pagamento com mais de 500 mil contas são obrigados a suportar a iniciação de pagamentos. Hoje, no Brasil, nós temos algumas instituições que estão se certificando para serem iniciadoras, ou seja, aquela que vai dar experiência ao usuário. No nosso caso, no Mercado Pago, nós somos os primeiros, então nós já temos essa experiência disponível aos nossos clientes. E aí, para o mundo de e-commerce, a gente está só começando, acho que é o que eu sempre gosto de dizer. Eu vejo uma perspectiva de alavancar bastante daqui até o final do ano, principalmente segundo semestre. Então, em breve, a gente deve ter bastante novidade para o mundo de sellers também, do mundo de e-commerce, dando essa experiência nova. A gente sempre vai ter uma questão comportamental do comprador brasileiro, então a gente vai demandar um tempo para que ele se acostume em ver suas contas previamente carregadas no checkout, que ele possa confiar num fluxo de redirecionamento, e a gente conta muito com essa geração de consciência que as instituições e o Banco Central têm feito na população. Cara, muito bom saber essa grande perspectiva e essa projeção aí para o segundo semestre, né? Principalmente quando a gente, aqui dentro da linha, a gente trabalha com comércio eletrônico, fala com diversos lojistas, e é importante a gente ter essa ciência da tecnologia vindo para o mercado, né, cara? Cara, você deu uma super aula para a gente aí, Jean, de Open Finance, né, de toda a perspectiva, e a gente está chegando aí ao final desse terceiro episódio, mas antes da gente encerrar, eu queria que você compartilhasse aí as suas redes sociais, seu LinkedIn, se você, aonde pode te encontrar aí para trocar uma ideia mais sobre isso, se algum lojista ou até um dos nossos clientes quiser bater um papo contigo, como que as pessoas podem te encontrar? Boa, eu estou disponível, acho que bem o mais clássico é o LinkedIn, né? Meu nome é estranho, mas eu vou falar que depois o Rui ajuda na descrição do podcast. Então pode procurar por Jean Streleski, com certeza eu sou o último, não só o último, mas o único Jean Streleski. Acho que ninguém vai ter esse nome tão cedo, ainda não tem. Então pode me procurar, me adiciona, é um prazer estar falando com o mercado, faz parte da nossa missão, né, enquanto pioneiros de Open Finance em falar a respeito, então estou super à disposição para conversar e trocar ideia, e fique à vontade para me adicionar, para me mandar mensagem, sempre que possível. Se houver uma intersecção, inclusive, eu direciono para algum dos produtos do Mercado Pago, a gente está muito forte nesse tema e acredita muito nessa democratização e inclusão financeira que o Open Finance vai trazer. Com certeza, cara. É importante a gente ir disseminando esse tipo de conteúdo, até mesmo porque a gente chamou você para esse episódio justamente para a gente ir disseminando, porque a gente vê com uma grande oportunidade para todo o ecossistema, né, do comércio eletrônico, essa guinada do Open Finance, né? Pô, Jean, obrigado mais uma vez aí por ter participado desse episódio.
gente está chegando ao final aí. E você que nos ouviu até aqui, espero que tenha gostado e aprendido muito. Continue seguindo o Leancast para aprender muito mais. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.